Hoje nós temos aqui uma convidada, a Daniele Pellegrini, nutricionista materno-infantil. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Que bom que você está aqui conosco. Que bom. Eu aqui trouxe aqui uma mesa completa para nós. Bonita, variada, né? Isso aí. Gente, não é fácil, né? Olha só, para você que é mãe, teve o seu neném há pouco tempo, Dani, introduzir alimentos, mas principalmente naquela fase que a criança começa a dizer não quero, não gosto, é bem difícil, né? É. A fase dos 2 anos é uma fase natural de vir o não, né? Por isso que a fase da introdução de alimentos é tão importante. Então, assim, você tem que introduzir já da maneira certa para diminuir essa seletividade, que já é natural. Então, e como é introduzir de maneira certa, Dani? Introduzir no tempo certo, que é a partir de 6 meses, e introduzir com os alimentos certos. Comida de verdade, né? Por exemplo, hoje já não é indicado que crianças sejam apresentadas ao suco. E antigamente era bem comum. Bem comum, né? Fazer um suquinho para dar para criança. Exatamente. E ainda naquela mamadeira pequenininha, assim, já para... Nem para chuquinho, padre sabe. Então, o que a criança precisa? Ela precisa explorar as características daquele alimento. Ela precisa sentir o sabor, a textura, a temperatura. E tudo isso vai fazer com que ela se acostume com esses alimentos, com o sabor, que ela forme o paladar dela, que é um período de formação de paladar até 2 anos, para que ela continue aceitando esses alimentos mesmo na fase de seletividade, que é essa fase na faixa dos 2 anos, que tudo é não, né? Tudo é não. Dos 2 anos, ela já faz aquela birrinha, né? Dani, mas como saber qual é o alimento que eu dou para uma criança de 2 anos? Uma criança de 2 anos, a partir de 2 anos, né, é liberado, entre aspas, com moderação, o açúcar, porque até 2 anos, 0 açúcar, né, nenhum açúcar, por conta da formação de paladar. A partir de 2 anos, apesar de ser liberado o açúcar, é com moderação e ele não tem necessidade. Então, assim, quanto menos possível eu der para a criança, melhor. Quanto menos açúcar eu der, é melhor. Então, preparações o mais caseira possível. Bolinho caseiro, biscoitinho caseiro, fruta, né? Vitamina de fruta. A água saborizada é um ótimo exemplo, porque muitas vezes os pais têm esse conflito de pensar assim, mas o que eu vou dar para ele beber? Nem sempre a criança precisa beber suco. Ela pode beber água, a água é muito bem-vinda. E cabe a nós também colocar essa exposição para eles, colocar uma jarra bonita de água na mesa. Água com fruta, que é a água saborizada que você faz com a fruta que você quiser em casa, a fruta que você tiver e a fruta que a criança gostar. Você coloca, ela dá um leve sabor, geralmente é legal você fazer, né, com algumas horas de antecedência, acentua o sabor e a criança toma aquele suco, mas sem aquela concentração. E é importante que ela explore as frutas, essas texturas, a temperatura, o sabor mesmo. Dani, acho que é importante também os pais compreenderem que eles vão ensinar os filhos a ter gosto pelas coisas, principalmente pelo alimento. Às vezes acontece que o pai e a mãe preparam um café da manhã bem saudável para a criança, com fruta, um bolinho, uma torrada, mas eles mesmos não tomam junto. Faz lá um sanduíche, um pão na chapa e tal. E é fundamental que as crianças tomem o café vendo que seus pais também estão tomando aquele alimento, né? Primeiro que comer junto é muito importante, sempre, né? É muito gostoso. Quando a gente vai se reunir, o que a gente quer? Vamos comer uma pizza? É muito bom comer junto, né? Então, a criança se sente ali integrada quando ela vê que ela está comendo junto com os pais os mesmos alimentos. E nós temos a obrigação de ser o modelo para eles, o exemplo, né? Eles nos têm como exemplo, então nós temos que dar o exemplo mesmo. Ô Dani, a gente está falando aí na faixa dos 2 anos, né? Mas aumentando um pouquinho, crescendo um pouquinho aí na faixa dos 7, que a criança já está na escola e tal, a gente é muito comum. Eu vejo muitas crianças falam assim, meu filho não toma café da manhã. Esse pular o café da manhã, qual é o prejuízo, né? O que isso causa na criança? Ou então quando a criança acorda muito cedo, porque depende de transporte para ir para a escola, qual é a importância do café da manhã nesse período? Quando a criança acorda, ela vem de um jejum, né? Então é importante, mas realmente nós mesmos somos exemplos disso. Tem adultos que relatam não ter vontade de comer ao acordar. E a criança às vezes acorda e já tem que tomar banho e colocar a roupa e ir para a escola. O que a gente faz? Reforça o lanche que vai levar para a escola. Tá? Se a criança aceita pelo menos um pedacinho de fruta, dá, né? Mas assim, se ela não aceita, não se sente bem, reforça o lanche que vai levar para a escola para que ela possa comer bem. Né? Acho que o grande dilema também, né, Dani, é
qual é o momento de dar determinados tipos de alimento. Por exemplo, na maioria hoje as crianças aos 5, 6 ou quando iniciam a fase da escola, o leite está muito presente, ou café com leite ou leite com Nescau. Sim. Isso é saudável ou o leite tem um tempo máximo que a criança deveria tomar com frequência? Na verdade, eu diria assim, o leite também faz parte cultural, né? A família acaba tendo esse consumo diário, porém, assim, necessário ele não é. Tanto que crianças intolerantes à lactose ou principalmente alérgicas à proteína do leite, elas conseguem viver, se desenvolver e são super saudáveis. Então existem os leites vegetais, existem outros tipos de bebidas que vão poder ser consumidas. Se a criança consome, não faz mal para ela, mas também não precisa ser em excesso e tem que variar com outras bebidas também. Não tem problema nenhum. Agora, o café com leite. Posso responder a pergunta do café? O café é o seguinte... somente acima de 2 anos, tá? Se a criança se interessar muito, porque faz parte do hábito, né, do brasileiro tomar café, dá um pouquinho só, não deixa ela adquirir o hábito de tomar muito café, né? E o importante, dar o café amargo para a criança. É importante. Exatamente. Ela precisa sentir o verdadeiro sabor do café. Para ela falar assim, eu gosto de café, mas então toma amargo. Dani, mas muito importante, mas né? muito Porque a criança acha, o adulto vai achar, fala assim, não, mas põe um pouquinho de açúcar, judiação, a criança é tão criança, como se o café também fosse algo assim, né? Um grande vilão. Na verdade, eu tomo café sem açúcar, o padre também toma café sem açúcar, né? É tão comum hoje a gente sentir o sabor. E quando você começa a tomar o café sem açúcar, o suco, todo o restante dos alimentos passam a ficar sem açúcar. Para você sentir o verdadeiro sabor, né? Porque o paladar, ele se adapta. Então, por ele se adaptar, quando você vai diminuindo, você vai se acostumando. Assim como é o contrário. Quanto mais açúcar você consome, mais vontade, mais aprimorado pro sabor doce, o seu paladar fica. Agora, uma pergunta bem séria, né? Uma criança de 10 anos, né? Então, ela vai para a escola, precisa de um lanchinho mais reforçado. Sim. E às vezes, o ambiente que ela vive é muito importante dentro de casa, começar dentro de casa essa introdução boa, positiva, natural, verdadeira dentro de casa. Porque chega na escola, as crianças lá com hambúrguer, com aquele hambúrguer descendo, aquele bacon derretido logo cedo, e a criança com uma... Risole de carne. Risole de carne moída, né? E aí a criança chega com um bolinho, esse é um bolinho de banana? Ele é um bolinho que ele foi adoçado com a tâmara. Ai, que delícia. Ele vai maçã na massa e a bananinha foi para dar um toque especial por cima. Ah, legal. Então não é um bolinho de banana. Ele só tem uma bananinha ali para dar, que legal. Ela fica bem cremosinha. Então é um bolinho surpresa de banana. Ah, legal. Então a base dela, para adoçar, você usou a tâmara. A tâmara. A tâmara, vamos mostrar aqui, gente. A tâmara, isso. Pode apontar ali, Dani, para mim, por favor. Aqui é a tâmara, né, que é uma fruta seca. Ela tem um sabor bem doce, né? Até assim, por estar seca, ela concentra mais a frutose, né? Que é o açúcar natural da fruta. Certo. Porém, ela também tem fibras, ela tem antioxidantes, nutrientes que são anti-inflamatórios. E aí, pra gente usar ela nos bolos, a gente deixa ela de molho, de um dia pro outro. Boa, queria saber. Ela fica bem mais molinha e aí você bate junto com os outros ingredientes do bolo. Não preciso picar, então. Ela Nem molhadinha precisa. assim. Deixa quanto tempo de molho? Pelo menos, eu sempre deixo assim antes de dormir para fazer no dia seguinte de manhã. Que boa dica. Ótimo. E essa aguinha pode usar junto? Eu uso junto, não dispenso ela. E olha, tem a tâmara, tanto essa é a jumbo, Dani? Tem a maior que vem com caroço, né? Essa tá sem caroço. Tá sem um caroço, então você encontra alguns tipos e você pode usar, inclusive, até uns pedacinhos para colocar. Pode. Porque é muito gostosa. É uma delícia. E é com moderação, né? Porque eu gosto e às vezes você vai comendo tâmara assim como se também fosse... é calórico. Então, assim, no bolo, para fazer a receita toda do bolo, eu usei 10 tâmaras. Quantos a receita toda deram 12 bolinhos. 12 bolinhos. 12 bolinhos. Então, daqui a fica pouco, bem dividido. A a receita vai estar no nosso Instagram. Isso. Desse bolinho, bem caprichado com tâmara, com esse detalhe da banana, saboroso e saudável. Isso. Dani, e aqueles biscoitinhos ali? Qual foi a base? Para um bom lanchinho também, né? Eu usei melado de cana, né, para dar um sabor. Usei aveia, farinha integral, foi manteiga também.
E assim, super nutritivo. Usei cacau para dar um saborzinho de chocolate, que a criançada adora, né? Gostoso, então, assim, esses biscoitinhos, eles são práticos, são fáceis de fazer. Você pode fazer no final de semana e para a criança comer a semana toda. Só condicionar bem num potinho de vidro bem fechadinho, dura a semana toda. Os bolinhos também podem ser congelados para os pais que têm muita correria no dia a dia. É mesmo, hein? É, muito correria. Realmente, não dá tempo de fazer todo dia, mas você pode congelar e ir descongelando durante a semana. Então dá para ter uma alimentação boa e saudável. Hoje a gente percebe que se tornou um problema a obesidade infantil. Sim. Né? Há crianças que, pela idade e pelo tamanho, estão muito acima do peso. Muito acima do peso. Isso vem também de uma educação alimentar um pouco errada que os pais fizeram. Por exemplo, o café da manhã, todos nós sabemos, é a principal refeição do dia, né? Sim. Ele vai dar a base para todas as demais refeições e também toda atividade que você for fazer. O que teria que ter prioridade, então, no café da manhã, tanto de uma criança como de um adulto? Primar mais pela vitamina, proteínas, né, para evitar um pouco esse excesso de carboidratos? Na verdade, assim, quando se trata de criança, né, 2 e 2 não são 4 com criança. Então, às vezes, a criança vai aceitar uma fruta só no café da manhã. É legal que tenha variedade e até para ela visualizar, ela vendo que tem variedade para ela escolher, isso ajuda a abrir o apetite. Assim como nós, né? Quando a gente olha uma mesa, né, forrada de opções, então quanto mais variedade tiver, abre o apetite dessa criança. Então, assim, sempre incluir uma fruta, né, que vai ser uma fonte de vitaminas, de fibra. Sempre incluir um carboidrato, pode ser um bolinho, um biscoitinho, um pãozinho integral. Aí se a criança faz questão, se a criança não quer comer pão puro, tudo bem. Se ela faz questão de alguma coisa, um queijo branco, né, uma manteiga, que é uma fonte de gordura, que também, o queijo também tem um pouco de proteína, são fontes de gordura, de cálcio. E a gente trouxe também aqui uma pastinha de cenoura, né? Então, se é uma criança intolerante à lactose ou alérgico à proteína, essa pastinha ela é vegana, ela não tem nenhum produto derivado do leite. Então, para passar no pão, super saudável. Bonito, uma cor bonita. Deixa eu tirar aqui, ó. Com licença. Ah, que bom. Olha só, eu ia tirar a faquinha ali, mas já deu pra ver, né? Acho que você ia provar já o creme de cenoura. Né? Ia, padre, o senhor já leu meu pensamento, o senhor sabe, né? E olha, uma cor bonita que chama atenção, de repente pode fazer com que a criança coloque uma torradinha, como você fez até um biscoitinho, né? Isso. Essa criatividade, conhecer o alimento, aumenta a criatividade, as opções, né, Dani? Porque às vezes a gente fica muito preso em certos alimentos, né? Café, pão, manteiga, banana, né? Então, experimentar as outras frutas, conhecer, como a gente está apresentando aqui algumas opções. Eu tô vendo a chia ali. A chia pode ser usada onde? Pode ser no iogurte natural, pode ser também acrescentada na massinha dos bolos, na massinha de biscoito. No iogurte também com fruta, colocada em cima das frutas mesmo, mamão com chia, manga com chia, fica bem gostoso. Legal. Fica ótimo. A aveia, casar com uma fruta também, uma banana, colocar no iogurte, fica ótimo. Até numa vitamina também, você pode bater iogurte com banana, aveia e faz uma vitamina bem cremosinha, fica ótimo. Gostoso, dá para inserir, dá para utilizar bem. E a chia, ela também ajuda, quais são os benefícios? Ela é uma fonte de ômega 3, então é bem legal. Ajuda na saúde intestinal. Pode comer todo dia? Pode comer, sem problemas. Pode comer. Tudo sem exagero, né, Dani? Variando. Pode comer todo dia se gostar, mas assim, é bom sempre variar. Então, cada dia eu como um tipo de cereal e isso ajuda na variação dos nutrientes mesmo. Ô, Dani, para quem está nos acompanhando agora, um telespectador que diz assim, Dani, meu Deus, que bom, eu quero mudar a refeição do meu filho, ele está obeso, então não é questão disso, mas precisa por questões de saúde mesmo. Mas meu filho tem mais de 10 anos. Consigo mudar a realidade da alimentação do meu filho? Consegue. Tudo também vai depender da resistência que ele vai ter. Às vezes você vai precisar talvez de ajuda de um profissional. Mas assim, o que você tem que fazer? O filho come aquilo que a gente dá para ele em casa. Então a primeira coisa é a família mudar isso, né? Dentro de casa. Então eu tenho que ter preparações em casa saudáveis. Então se ele está muito acostumado, ele gosta só de bolinho industrializado, biscoito recheado, eu tenho que tirar assim, mas dar outras, né? Colocar outras coisas que ele possa consumir. Mas aos poucos, né? Porque se ele já tem 10 anos, né?
e ele já está acostumado a comer errado há muito tempo, a gente não consegue mudar o hábito da noite para o dia. É difícil para qualquer pessoa, para um adulto, imagina para uma criança e um adolescente, Verdade, né? Também. Mais difícil, Exatamente. Né? Então é aos poucos e trabalhar todos os aspectos, que vai ser importante para a saúde, que vai prevenir obesidade, que vai fazer bem para a pele, principalmente se for um adolescente, né? Que vai fazer bem para a pele, que vai dar mais energia para fazer exercício, para o campeonato de futebol na escola. Sim. E aí são várias coisas que você vai estar trabalhando. E mesmo assim, às vezes você vai precisar da ajuda de um profissional, dependendo. E criar, né, Dani, um estilo de alimentação saudável não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Não é. É um processo que toda a família vai ter que abraçar. Sim. Talvez hoje muitos pais eles acham muito mais fácil. Meu filho não quer comer, dá um pacote de algum salgadinho para ele, ou um biscoito tal, e deixa a criança lá. Mas a mãe, na verdade, ela precisa ter paciência, né? Mas, acima de tudo, também comer junto, né? Não adianta você dar um alimento saudável para o filho, mas você não participe daquele momento de refeição dele. É verdade. Essa participação dos pais no momento de refeição, comendo a mesma coisa que eles, é muito importante para a criança, muito importante. E assim, falando de alimentos industrializados, ultraprocessados, que fazem muito mal, que é igual você falou, dar um pacote de bolacha, nós temos que desconfiar daqueles alimentos que têm mais de 4 ou 5 ingredientes e que são nomes que a gente não sabe nem o que legal, é. Uma boa dica. Então quer dizer, para já começar a descobrir se o alimento não é bom, você olha a embalagem. Tem muitos ingredientes, nomes que a gente não faz ideia do que seja. É um alimento ultraprocessado, tem muito conservante, tem muito corante, tem muito açúcar, tem que tomar cuidado. Tem que ficar com o pé super atrás. Por que criança gosta tanto de açúcar, Dani? Por que a gente gosta, né? Mas vamos começar pelas crianças. É inato, nós nascemos já com preferência ao sabor doce, né? Por isso que é tão importante não dar açúcar nenhum para criança até 2 anos. Por quê? Nem açúcar e nem mel. Por quê? Porque nós estamos formando o paladar dela. Ela já nasce com preferência para o doce. Se eu dou o doce, ela vai amar. Aí já era, né? Então eu tenho que dar o alimento como ele é, in natura, assim, para ela sentir o sabor. Delícia. Gostou, padre? Muito bom. Vou até remodelar meu café da manhã. Você também agora, né, Dani? Sim. Vamos remodelar o nosso café, porque, olha, gostoso demais. Dani, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua participação, por ter nos ensinado, né? Ensinado tantas pessoas a preparar seu café da manhã, essa primeira refeição, hein, padre? Tá, Dani, obrigado pela disponibilidade, né, o carinho com que você, com certeza, deu a muitos pais dicas de coisas simples, né? Não é necessário fazer um cardápio muito mas as coisas pequenas, tomadas dentro de uma regra, elas vão aí fazer com que a criança viva melhor, a família viva melhor. Sim, com certeza. A saúde é tudo, né? Tá, joia. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe o seu trabalho. Eu que agradeço.